neste momento, dia 4 de janeiro de 2015, eu, pastor Domingo, apresento a mensagem do Evangelho no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 24, cujo tema é: pensai nas coisas que são de cima, que diz: para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do inferno que fica embaixo. Para compreendermos a mensagem desse texto, buscamos a referência através do livro de aos Filipenses, capítulo 3, verso 17 ao 21, e aos Colossenses, capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4 e 16, que diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes os disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cujo destino, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de também se sujeitar a si todas as coisas. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, aí está o cumprimento da mensagem de Provérbios, cujo tema é: pensai nas coisas que são de cima. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que se desvie do inferno que fica embaixo. Essa mensagem é uma demonstração de Paulo para os Filipenses, para os Colossenses, que também é para todos os cristãos que assim seguem esse exemplo, pensando nas coisas que há lá no alto, onde Cristo está, a fim de desviar do inferno que é embaixo. Significa, se o crente congrega pensando nas coisas que está lá no alto, onde Cristo está, e não nas terrenas, a cidade deste crente é exatamente no céu, aguardando o Senhor Jesus. Como diz: porque já estás morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Significa que após o crente se converter, após a pessoa se converter ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro cristianismo, ele morreu para esta vida. Significa, a carne morreu com os seus desejos, com as suas paixões mundanas, passou a viver o Espírito por causa da justiça.
morreu o corpo através do batismo, da água pela palavra, significa que uma nova criatura em Cristo mostra por obra que é diferente de antes quando vivia no mundo. No mundo nós temos hábitos, costume, pensamos em tudo que está neste mundo, se preocupamos, se perturbamos, mas a partir do momento que há uma convenção, ou aceitou Jesus Cristo como Salvador, a vida deste cristão muda. A vida desta pessoa é diferente, como está escrito, os costumes cristãos é oposto aos costumes do gentio. Aí o crente está realmente seguindo os passos de Cristo, buscando o reino de Deus e a sua justiça, e não as coisas desta vida. Porque, como diz, muito há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles que só pensa nas coisas terrenas. Então, atualmente, no mundo todo, não só no Brasil, há muitos escândalos da parte dos gentios, escandalizado com o evangelho, com o que está acontecendo nas igrejas. Cristo já advertia os crentes, antes mesmo de sair desta vida, e os apóstolos, seus servos e profetas, como o apóstolo Paulo nas suas epístolas, admonstra aos crentes de Filipenses e também de Colossenses que essa mensagem tem que estar em todas as igrejas que têm parte com Cristo em qualquer parte do mundo. Seguir o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o pensamento do cristão, o coração do cristão tem que estar ligado ao reino de Deus e à sua justiça, e não às coisas que perecem. Ainda que fazemos as coisas desta vida como se não fizesse, ainda que vivemos neste mundo como se não vivesse. Porque a nossa cidade está nos céus, aonde Jesus Cristo está, assentado à direita de Deus. Quando ele se manifestar, então esses verdadeiros cristãos se manifestará também com ele em glória. Para os crentes que assim seguem, não está indo para o inferno, que é as coisas desta vida, mas sim para o reino de Deus. E desta forma ajudará as pessoas a acreditar que realmente só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo liberta, porque cristão desta maneira é o verdadeiro espelho para que os que estão de fora acreditem que é a verdade. Para os que congregam pensando só em se enriquecer nesta vida, é uma petição de dinheiro, é uma avareza, é tudo nesta vida. O ajuntamento dessas pessoas é só para falar de coisas desta vida de investimento. Isso aí não tem nada a ver com Deus. E os ensinamentos admoestam os crentes para não tomar exemplo nesse tipo de pregação ou de crença, mas tomar exemplo com aqueles que seguem os passos de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz. No verso 17, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Seguir o exemplo dos justos, e não o exemplo dos ímpios.
Porque muito há dos quais, quando diz muito há dos quais, que são muito, como diz o livro de Tito, há muitos desordenados faladores vão e enganadores, principalmente os domésticos da fé, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam a casa inteira, falando do que não convém, por torpe ganância. É que o próprio apóstolo Paulo, nas suas epístolas, há de mostrar os verdadeiros cristãos a esse respeito. Quando Jesus Cristo se manifestar, então também nós nos manifestaremos com ele em glória. Para esses cristãos que buscam o reino de Deus e a sua justiça, e não as coisas desta vida, no verso 16 de aos Colossenses capítulo 3, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admostrando-vos uns aos outros, com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Amém.